Olá, tudo bem com vocês? Por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos. Capítulo 4. Estrutura organizacional. O Censo Demográfico de 2022 constitui uma grande operação estatística, mobilizando centenas de pessoas, desde a fase de planejamento até a divulgação dos resultados. Para atingir os objetivos da operação, a estrutura organizacional do Censo Demográfico 2022 definiu-se a partir das representações das unidades estaduais do IBGE. Servidores efetivos do IBGE. Coordenadores do censo. Local de trabalho. Unidades estaduais do IBGE. Coordenadores de área. Local de trabalho. Agências do IBGE. Servidores contratados para o censo. Coordenadores censitários de subárea, CCS. Local de trabalho, posto de coleta. Municípios sedes da subárea. Agentes censitários municipais, ACM. Local de trabalho, posto de coleta. Municípios. Agente censitário supervisor, ACS. Local de trabalho, posto de coleta, municípios. E os recensadores, local de trabalho, setor sanitário. Local de lotação, posto de coleta, municípios. A fim de que os coordenadores possam exercer seus papéis no Censo Demográfico 2022, é necessário que eles conheçam muito bem as atribuições específicas de suas funções, as quais serão detalhadas no treinamento presencial. Capítulo 5. Quem é o agente sanitário supervisor? O agente sanitário supervisor, ACS, será a pessoa que supervisionará o trabalho de uma equipe de recensadores, orientando e corrigindo falhas, assegurando assim a qualidade dos trabalhos. Em linhas gerais, buscará garantir que o projeto Censo Demográfico 2022 se concretize com sucesso. A primeira atividade do ACS é o reconhecimento do setor, onde realizará o percurso completo, atualizando suas faces e seus logadouros. Concomitantemente ao reconhecimento do setor, coletará os dados da pesquisa urbanística em torno dos domicílios. Esta atividade ocorrerá em período anterior à coleta de dados realizadas pelo recensador. A ACS deverá registrar todas as informações encontradas durante o percurso que não estejam atualizadas ou em conformidade com os instrumentos de trabalho de campo, o DMC, mapa do setor ou descritivo. A ACS ainda as tarefas de supervisão da operação censitária, com atenção às questões técnicas e de informática, exercendo quando necessárias as tarefas de administrativas, como renovação de contratos, avaliação de recebedores, etc. Estará subordinado ao Agente Sanitário Municipal, o ACM. A função do supervisor serve de elo entre aqueles que coletam as informações, os recebedores, e aqueles que gerenciam o posto de coleta. Responsabilidade do ACM. Capítulo 5.1. Função do agente censitário supervisor. A sua principal função é acompanhar, avaliar e, sobretudo, orientar os recensadores durante a execução dos trabalhos de campo, assim evitando-se erros de preenchimento dos questionários, falhas de cobertura do setor, como omissão de pessoas e domicílios. A ACS deve se reportar ao ACM sempre que houver qualquer dúvida ou problema que comprometa a realização de suas tarefas. Para que o ACS cumpra com tranquilidade suas funções, estas foram divididas em duas grandes frentes: treinamento e contratação dos recebedores e apoio ao recebedor e supervisão do seu trabalho de coleta. Capítulo 6. Quem é o agente sanitário municipal? O agente sanitário municipal, o ACM, desempenhará a função de gerente de posto de coleta. Isso envolve as seguintes funções:
gerenciar um grupo de supervisores ACS, distribuir tarefas, zelar pelos equipamentos de coleta e acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos. É muito importante que ele garanta que os seus supervisores ou supervisionados cumpram com as normas estabelecidas pelo IBGE. O posto de coleta serve de base física para o equipamento de coleta de dados e da supervisão, ou seja, é o ponto de encontro dos supervisores e recenseadores durante as operações do censo de 2022. Para gerenciar o posto de coleta, o ACM utiliza o Sistema Integrado de Gerenciamento e Controle, SIGC. Capítulo 6.1 A função da Agência Sanitária Municipal, o ACM. Durante todo o seu trabalho do censo de 2022, o ACM estará à frente de dois grupos de ação. O gerencial, que é a administração da equipe de supervisores e recenseadores dos materiais de equipamento do posto de coleta. O técnico, que é acompanhamento técnico e monitoramento à coleta de dados. O ACM responde à técnica e administrativamente ao coordenador censitária subárea, o CCS, como vista na estrutura censitária simplificada. Capítulo 7 Conceitos fundamentais. Muitos conceitos apresentamos como endereço, morador, logador e domicílios faz parte do nosso cotidiano. Contudo, a atuação do recenseador existe o conhecimento específico dos conceitos fundamentais utilizados pelo IBGE para colher resultados adequados. Capítulo 7.1 A divisão política administrativa do Brasil. Para nos ajudar a compreender o que é setor censitário, devemos compreender, em primeiro lugar, o que é a divisão política administrativa brasileira. A extensão, o conteúdo territorial, o número de domicílios e estabelecimentos presentes no setor censitário influenciam a carga de trabalho do recenseador. Por isso, os setores censitários são planejados para que possuam dimensões adequadas ao trabalho das pesquisas do IBGE. Além disso, o setor censitário respeita a divisão política administrativa do país e outros recortes geográficos. O Brasil está dividido em seu aspecto político-administrativo nas seguintes unidades territoriais: estados, municípios, distritos e subdistritos. Essas entidades todas são também chamadas de federativas, pois, ao contrário do que vocês pensam, o termo unidade federativa não se refere apenas aos estados do Brasil. Os municípios, por exemplo, também são chamados de unidades federativas. Caso necessário, relembre quais são algumas das unidades da federação: Estado, Distrito Federal e as suas respectivas siglas: Acre, AC, Alagoas, AL, Amapá, AP, Amazonas, AM, Bahia, BA, Ceará, CE, Distrito Federal, DF, Espírito Santo, ES, Goiás, GO, Maranhão, MA, Mato Grosso, MT, Mato Grosso do Sul, MS, Minas Gerais, MG, Pará, PA, Paraíba, PB, Paraná, PR, Pernambuco, PE, Piauí, PI, Rio de Janeiro, RJ, Rio Grande do Norte, RN, Rio Grande do Sul, RS, Rondônia, RO, Roraima, RR, Santa Catarina, SC, São Paulo, SP, Sergipe, SE, Tocantins, TO. Capítulo 7.2 Setor censitário, o local de trabalho do recenseador. Para os estudos estatísticos e geográficos, o IBGE subdivide as unidades territoriais da divisão política administrativa brasileira em áreas ainda menores. Cada uma dessas áreas é denominada setor censitário. O setor censitário é uma unidade territorial de coleta e de divulgação de dados estatísticos do IBGE. É, na prática, a área de trabalho onde se localizam os domicílios, os estabelecimentos que serão visitados pelo recenseador. O setor censitário
pode ser urbano ou rural. É representado graficamente por um mapa. A imagem exemplifica um setor censitário com seus limites assinalados em cor amarela. Isso significa que as áreas de trabalho abrangem os domicílio e estabelecimentos situados em seu interior. Capítulo 7.3 Situações dos setores censitários. Áreas urbanas e rurais. Realizar coleta de censo em áreas urbanas envolve estratégias distintas das utilizadas em áreas rurais. Por isso, cada setor censitário recebe uma classificação de acordo com as suas características geográficas. A tabela a seguir representa resumidamente as situações dos setores censitários em áreas urbanas e rurais. Categoria área urbana. Situação área urbana de alta densidade de edificações. Definição área urbana com alta densidade de edificações. Situação área urbana de baixa densidade de edificações. Definição área urbana com baixa densidade de edificações, processo de expansão urbana, área de verdes desabitadas, entre outras. Situação núcleo urbano. Definição a aglomeração urbana separada das cidades, vilas em menos de 1 km ou que superando essas distâncias apresenta características urbanas, como loteamentos, conjuntos habitacionais e condomínios. Área rural. Situação aglomerado rural. Definição caracteriza-se pelo caráter aglomerado de domicílios normalmente distantes entre si não mais de 50 metros, separados das franjas da cidade, e vilas em mais de 1 km, com exceção aplicada aos núcleos urbanos. Situação área rural, exclusivo e aglomerado. Área de uso rural caracterizada pela dispersão de domicílios pela presença usual de estabelecimentos agropecuários. Feita a distinção entre urbano e rural, o IBGE identifica outras estruturas territoriais por meio de tipos de setores censitários para fins de coleta, conforme apresentados a seguir. Tipos de setores censitários. Não especial. Definição censitário comuns que não se enquadra em nenhum outro tipo. Setor aglomerado subnormal. Definição: forma de ocupação irregular de terrenos de propriedade alheia, pública ou privada, para fins de habitação em áreas urbanas em geral, caracterizados por um padrão urbanístico irregular, por carência de serviços públicos essenciais e pela localização em áreas restritas à ocupação. Setor quartel e base militar. Setor sanitário de extração administrada por comandos das Forças Armadas, assim considerando no caso a instalação possua pelo menos 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local. Alojamento e acampamento. Alojamento é um domicílio coletivo geralmente vinculado a uma instituição, como universidades ou empresas, destinado a oferecer uma moradia por período temporário. O acampamento é entendido como instalação improvisada composta normalmente por barracas, tendas ou outras estruturas rústicas. Ambas devem possuir no mínimo 50 habitantes residindo há mais de um ano. Setor com baixo patamar domiciliar. Setor sanitário com abrange baixa quantidade de domicílios ou não foi identificada a presença de domicílios. Agrupamento indígena. É o setor sanitário em que existam 15 ou mais indivíduos indígenas residentes ou uma ou mais moradias contínuas espacialmente. Esses indivíduos devem se relacionar por vínculos familiares ou comunitários. Unidade prisional. Setor sanitário relacionado a unidades prisionais que abrangem mais de 50 presos permanentes. Convento, hospital e UPIACA. Setor sanitário dos municípios coletivos,
relacionado ao acolhimento de crianças ou idosos aos conventos e aos hospitais que contenham, cada um, mais de 50 habitantes permanentes residindo há mais de um ano no local. Agovila PA, o projeto de assentamento. Setor sanitário com mais de 50 domicílios que se encontra associado ao projeto de assentamento. São localidades de habitação e produção agrícola, caracterizado pelo adensamento e pela concentração de domicílios de famílias e determinado assentamento rural. Agrupamento quilombola, setor censitário em que existe 15 ou mais indivíduos autodeclarados quilombolas residentes em uma ou mais moradias contínuas. Espaçamente, esses indivíduos devem se relacionar por vínculos familiares ou comunitários. O termos asilos e orfanatos, embora o uso popular, deixaram de ser adotado pelas instituições e políticas públicas. Foram substituídos por IUP, Instituições de Longa Permanência para Idosos, e IACA, Instituição de Acolhimento a Criança e Adolescente. Importante, cada um desses tipos requer uma abordagem específica do reincidador. Setor 7.4, os setores censitários de povos e comunidades tradicionais. É importante destacar que o IBGE realiza o censo em terras indígenas, territórios quilombolas e outras áreas habitadas por povos e comunidades tradicionais. Esses são grupos culturalmente diferenciados e se reconhecem como tal, por isso possuem formas próprias de organização social, ocupam seus territórios e recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, além de utilizar conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição. Nessas áreas, as condições de acesso e percurso são negociadas com as lideranças comunitárias e também com órgãos que possuem parceria com o IBGE na realização do censo. A necessidade dessa ação é assegurada pelo direito internacional previsto na Convenção de 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT. A Convenção 169, OIT, foi ramificada pelo Brasil em junho de 2002 pelo Poder Legislativo e prolongada pelo Decreto 5.051 de 2004 do Poder Executivo, com aplicação imediata no Brasil desde sua promulgação. Por meio dela, cabe ao Estado brasileiro garantir a consulta a esses povos mediante procedimentos apropriados, particularmente através de suas instituições representativas, cada vez que estejam procedimentos suscetíveis a afetá-los diretamente, tais como as pesquisas do IBGE. Em muitas áreas indígenas, o registrador precisará de ser acompanhado por um guia ou por intérprete. De acordo com o Censo Demográfico de 2010, 28,8% dos indígenas residentes em terras indígenas não falavam português no domicílio. A indicação do guia ou do intérprete é feita com o apoio da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e da Secretaria Especial da Saúde Indígena, SESAI, como também através de consulta às lideranças que têm peso decisivo nessas indicações. Em algumas áreas quilombolas, o registrador também precisará ser acompanhado por um guia comunitário. Capítulo 7.5, Quadro e face. Para que o registrador seja capaz de realizar seu trabalho corretamente no setor censitário, é necessário compreender dois conceitos básicos, quadro e face. A imagem a seguir indica uma quadra padrão composta de 4 faces. Quadra é um trecho geralmente retangular de uma área urbana ou aglomerado rural, delimitado por elementos como ruas, estradas de ferro, cursos de água ou encostas. Contudo, pode ser uma forma irregular. Em alguns locais, a quadra é chamada de quarteirão. Face é cada um dos lados da quadra,
contendo ou não endereços. Capítulo 7.6 Endereço. O endereço reúne informações que permitem identificar uma unidade construída ou construção dentro de um município, tal como casa, um prédio, um apartamento, um estabelecimento, etc. O IBGE adota padrão de registro de endereços bastante detalhado, que será objeto do treinamento presencial. Considera-se como componente do endereço logadouro, número, comprimento e coordenadas geográficas. Veremos seguir como se definem esses componentes. Logadouro. Logadouro é uma área ou via pública reconhecida pela comunidade em que circulam pessoas, veículos e mercadorias. Na maioria das vezes recebe um nome de conhecimento geral. Um logadouro pode ser uma avenida, uma viela, uma praça, uma estrada, um acesso ou até mesmo um rio. Ao se registrar um logadouro, deve-se denominá-lo preferencialmente segundo a forma oficial, sem omissão de termos e sem abreviações. Exemplos: Rua Santo Antônio, Avenida Coifel Azevedo Marques, Estrada BR-101, Rio Solimões, etc. O número é o valor numérico apropriado, dito que indica a posição da edificação no logadouro. Comprimento. Muitas vezes, ao chegar a um número de logadouro, observamos a existência de várias unidades, cujo acesso se dá pelo menos um número ou pela mesma posição do logadouro. O comprimento é utilizado para identificação de cada unidade nesse número. A situação é muito comum em edificações com múltiplas unidades, tais como prédios ou condomínios residenciais, como por exemplo, comprimento, bloco, apartamento, casa 1, casa 2, fundos ou sobrados, etc. A tabela a seguir apresenta alguns exemplos de endereços segundo os componentes exemplificados acima. Endereço: Travessa Padre Ananias 302. Logadouro: Travessa Padre Ananias, número 342. Comprimento no ar. Não existe. Rua Doutor Washington Pires, 970, casa 2, térreo. Logadouro: Rua Doutor Washington Pires, número 970. Comprimento: casa 2, térreo. Endereço: Avenida Presidente Getúlio Vargas, 1071, bloco A, apartamento 304. Logadouro: Avenida Presidente Getúlio Vargas, número 1071. Comprimento: bloco A, apartamento 304. Capítulo 7.7 Coordenadas geográficas. As coordenadas geográficas consistem em um dos métodos mais eficientes de localização, pois permitem identificar qualquer ponto na superfície da Terra por meio de valores de latitude e longitude. Essas coordenadas são importantes recursos para o trabalho dos setores censitários. Os valores de latitude e longitude podem ser obtidos através de um receptor de sinais de satélites, que se encontra integrado ao DMC. Confira abaixo as definições mais específicas desses valores. Latitude é o afastamento medido em graus da linha do Equador até qualquer ponto da superfície terrestre. Ela vai de 0 a 90 graus e pode ser norte ou sul. Longitude é afastamento medido em graus do Mediterrâneo de Greenwich até o ponto de qualquer da superfície terrestre. Ela vai de 0 a 180 graus e pode ser leste ou oeste. Essas coordenadas são um importante recurso para o trabalho do setor censitário, tendo em vista que as coordenadas geográficas constituem um componente do interesse do IBGE. Durante o treinamento presencial, será realizado um exercício de simulação sobre obter as coordenadas no DMC. Capítulo 7.8 Pesquisa urbanística em torno dos domicílios. A pesquisa urbanística em torno dos domicílios é um levantamento de informações realizado por observação em momento anterior ao da coleta do Censo Demográfico 2022, ou seja,
antes da aplicação do questionário aos informantes. Essa pesquisa é feita pelo agente sanitário supervisor, o ACS, que preenche o questionário referente às características urbanísticas do entorno dos domicílios. Os objetivos da pesquisa em torno de 2022 são coletar dados da infraestrutura urbanísticas relativa à acessibilidade universal, como a circulação de pessoas e veículos, drenagem pluvial e equipamentos no espaço urbano. Fornecer insumos para melhorar a qualidade da cobertura da coleta do censo 2022. As questões respondidas a partir da observação direta, ou seja, sem entrevistar ou colocar perguntas a moradores ou transeuntes em todas as fases de quadras urbanas que são unidades de coleta do levantamento. A área de análise de alguns requisitos levantados será apenas a face, enquanto os outros serão face e face confrontantes. O percurso dessa coleta de informações será o mesmo aplicado ao questionário e o supervisor deverá percorrê-lo a pé. Capítulo 7.9 Morador. Para o IBGE, o morador é uma pessoa que tem um domicílio como local habitual de residência na data de referência. Importante, a data de referência é o parâmetro que indica quem deverá ser recenseado. Deve ser recenseadas todas as pessoas que moravam no domicílio na data de referência, à meia-noite de 31 de julho a 1º de agosto de 2022. A pessoa pode estar presente ou não e ser moradora, mas também pode estar ausente e ser moradora. Parece confuso, mas é fácil de explicar. O morador é a pessoa que tem um domicílio como local habitual de residência e nele se encontrava na data de referência, ou, embora ausente na data de referência, tem o domicílio como local habitual de residência, desde que a ausência não seja superior a 12 meses, pelo motivo que veremos seguir. A viagem a passeio, a serviço, a negócio, de estudos, etc., afastamento de sua comunidade tradicional por motivo de caça, pesca, extração vegetal, trabalho na roça e participação em festas ou rituais. Internação em estabelecimento de ensino ou hospedagem em outro domicílio. Pensionato, república de estudantes, visando facilitar a frequência à escola durante um ano letivo. Detenção sem sentença definitiva declarada. Internação temporária em seu hospital ou estabelecimento familiar. Embarque a serviços militares e petroleiros. Importante, em todas as situações, é importante certificar-se que a ausência não tenha ultrapassado 12 meses. Período considerado da data de referência. À meia-noite de 31 de julho para 1º de agosto de 2022. É importante ter atenção em alguns casos especiais, a fim de evitar que a mesma pessoa seja contada em 2 domicílios, ou que não seja contada em nenhum dos 2. Vejamos. Se a data de referência a pessoa encontrava-se afastada do domicílio de origem, nas seguintes situações, está internada permanentemente em sanatórios, asilos, conventos ou estabelecimentos similares. Está morando em pensionatos sem ter outro local habitual de residência. Ter sido condenada à sentença definitiva declarada, ou ter migrado para outras regiões em busca de trabalho e lá fixou residência. Ela não será considerada moradora do domicílio de origem, mas sim no local onde se encontrava, ainda que a ausência seja inferior a 12 meses. Capítulo 7.10 Quem deve ser recenseado? Deve ser recenseadas todas as pessoas, inclusive crianças e idosos, que moravam no domicílio na data de referência, à meia-noite de 31 de julho a 1º de agosto de 2022, como se fosse uma fotografia realizada exatamente nesse período de tempo. Logo, de acordo com esse critério, extraímos 2 orientações. Não registrar pessoas que nasceram após essa data. Registrar pessoas que faleceram após essa data, pois faziam parte do domicílio na data de referência.
Capítulo 7.11. Morador com mais de uma residência. No caso de pessoas que ocupam duas ou mais residências, será necessário investigar com a pessoa entrevistada qual era a sua residência principal na data de referência, pois ela não pode ser considerada moradora de duas residências ao mesmo tempo. Para determinar qual é a residência principal do morador, deve-se obedecer o seguinte procedimento: solicite ao entrevistado que indique a sua residência habitual, residência principal no caso. Caso o entrevistado não possa indicá-la, considere como principal a residência em que passa a maior parte do ano. Caso a pessoa ocupe duas residências em períodos iguais durante um ano, considere a residência principal a que possui mais tempo. Capítulo 7.12. Espécie de unidade visitada. No dia a dia do trabalho de coleta de dados, poderão ser encontrados três tipos de edificações nos endereços observados em campo. São eles: edificações exclusivamente constituídas de unidades residenciais, que são as casas, apartamentos, etc., chamadas de domicílios. Edificações exclusivamente constituídas de unidades não residenciais, que são as escolas, os postos de saúde, as lojas, denominadas de estabelecimentos, e edificação mista, que pode conter domicílios e estabelecimentos. As espécies das unidades visitadas se classificam de forma geral em domicílio, edificações construídas por ou utilizado com finalidade de servir de moradia, estabelecimento e edificações não destinadas à moradia. Nesse momento é fundamental conhecer que são as espécies de estabelecimento e domicílio, bem como duas classificações mais específicas de domicílio: domicílio particular e domicílio coletivo. No censo deve-se considerar a data de referência para classificar a espécie da unidade visitada, encontrada no endereço. Após a confirmação do endereço, o recenseador identificará a unidade visitada conforme a finalidade do seu uso na data de referência, à meia-noite de 31 de julho a 1º de agosto de 2022. Importante: a finalidade do uso se faz da edificação na data de referência associada ao endereço, caracteriza-se a espécie da unidade visitada, domicílio ou estabelecimento. Capítulo 7.13. Estabelecimento. Toda edificação utilizada para fins não domiciliares encontrados nos setores censitários é classificada como estabelecimentos. Exemplo de estabelecimento encontrados no trabalho de campo: escolas, prédios, lojas comerciais, postos de saúde, templos religiosos, plantações, etc. Existe ainda forma mais detalhada de classificar os estabelecimentos que serão utilizados no treinamento presencial. Capítulo 7.14. Domicílio. Local construído ou utilizado com finalidade de servir como residência ou moradia. Em geral, não há dificuldade para identificar um domicílio, já que a maior parte das pessoas residem em apartamento ou casa. Pode-se encontrar um domicílio em um lugar inesperado ou fora do comum, como por exemplo, um cômodo que serve de moradia em um prédio exclusivamente comercial ou nos fundos de uma borracharia, ou ainda encontrar domicílio em tendas, barracas, trailers ou residências flutuantes. A identificação de um domicílio dependerá da aplicação correta do seu conceito. Importante: domicílio local estruturalmente separado e independente, que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas. É também domicílio local que não era destinado originalmente a ser utilizado como tal, mas passou a ser em momento posterior. Logo, o recenseador deve estar sempre atento. Em primeiro lugar, nem sempre é possível identificar se existe mais de um domicílio em um mesmo terreno.
ou se além das aparências existe um domicílio em local inesperado ou não facilmente identificável. Vejamos esse exemplo a seguir. Fundos de terrenos, andares superiores e inferiores, subsolos e residências de porteiro ou zelador em edifícios residenciais e habitações de caseiro em casa de veraneio. Edificações aparentemente não residenciais, edifícios comerciais, estabelecimentos de prestação de serviços, indústrias, estabelecimento agropecuários, etc. Capítulo 7.15 Critérios de separação e independência. Os critérios de separação e independência são essenciais para definir e caracterizar corretamente a existência de um ou mais domicílios em uma mesma propriedade ou terreno. Esse critério deve ser atendido simultaneamente. Separação. Separação física. Esse critério é atendido como de domicílios são limitados por paredes, muros ou cercas e cobertos por um teto. Isso permite que as pessoas que nele habitam se isolem das demais, para dormir, preparar ou consumir seus alimentos e proteger-se do ambiente exterior. Separação de despesa. Esse critério é atendido quando os moradores arcam com total ou parcialmente com suas despesas de alimentação e moradia. Independência. Esse critério é atendido quando o local de habitação tem acesso direto que permite os seus moradores entrar e sair sem necessidade de passar por locais de moradia de outras pessoas. Atenção! Um domicílio só poderá ser caracterizado corretamente quando forem atendidas simultaneamente as condições de separação e independência. Capítulo 7.16 Classificação dos domicílios. Os domicílios são classificados em dois grupos, domicílios particulares e domicílios coletivos. Existe ainda, dentre esses dois grupos, outras classificações derivadas. Por ora, veremos apenas as que caracterizam em esses dois grupos, o domicílio particular e domicílio coletivo. As demais classificações de domicílio serão objeto de estudo no treinamento presencial. Domicílio particular é o domicílio que for construído para habitação ou que nem é utilizado para essa finalidade, servindo de moradia a uma ou mais pessoas, e nele o relacionamento entre seus ocupantes é ditado por laços de parentesco, de dependência doméstica ou por norma de convivência. Exemplos: casas, apartamentos de edificações ou hotéis, habitações de cortiços, casa de cômodos, habitação indígena sem parede ou malocas. Também são considerados domicílios particulares as habitações em espaços improvisados. Essas habitações podem se localizar dentro de estabelecimentos sem instalação destinada à moradia, dentro de grutas, ruínas, tendas improvisadas, etc. Domicílios coletivos é uma instituição ou estabelecimento onde a relação entre as pessoas que nele se encontravam na data de referência restringia-se à norma de subordinação administrativa. Note que as pessoas que ali se encontravam podiam ser residentes ou não, por isso o domicílio pode ser caracterizado como coletivo com ou sem morador, na data de referência. Exemplos: abrigos, orfanatos, hotéis, quartéis, penitenciários, etc. Capítulo 7.17 Características do domicílio. O objetivo de se levantar as características do domicílio é conhecer as condições de moradia da população e os níveis de qualidade de vida através do acesso de serviços básicos e quantidade de cômodos. Cômodo. Para o IBGE, o conceito de cômodo é todo compartimento coberto por um teto, limitado por paredes que seja parte integrante do domicílio, inclusive banheiro e cozinha. Por parede, entende-se que aqui a construção vertical que permite limitar e dividir ou vedar espaços. Nota-se que o cômodo pode existir tanto na parte interna
quanto na parte externa da edificação principal do domicílio, ainda sendo considerado como parte integrante do domicílio. Por exemplo, um banheiro construído separadamente da construção principal dentro do mesmo terreno. Importante: o banheiro é cômodo de uso exclusivo dos moradores do domicílio, destinado a banho que possua chuveiro ou banheira e vaso sanitário ou privada. Atenção: não são considerados cômodos os corredores de ligação entre cômodos, as varandas abertas, garagens, compartimentos não residenciais, cozinhas americanas ou mezanino. Características dos moradores. Capítulo 8. Para tornar possível o planejamento econômico e social da população, é preciso conhecer as características dos moradores e da população. Para compor a relação entre moradores de um domicílio, é fundamental que os próprios moradores definam uma pessoa responsável pelo local. Esta será usada como referência para registrar os demais moradores. Dessa forma, é considerada pessoa responsável homem ou mulher com mínimo 12 anos de idade, reconhecido como tal pelos demais moradores do domicílio. Capítulo 8.1 Etnias e imigração. No levantamento das informações sobre os moradores, são investigados os seguintes temas: identificação étnico-racial, imigração internacional e imigração interna. Veremos a seguir como eles são definidos pelo IBGE. Identificação étnico-racial é o pertencimento declarado da pessoa a um grupo étnico, indígena ou quilombola, ou sua classificação declarada em relação às categorias de cor ou raça do IBGE. Imigração internacional é o ato de ingressar no Brasil para aqui residir. Migração interna é o ato de deixar um município para morar em outro município dentro do território nacional. Capítulo 8.2 Educação. O objetivo do levantamento de informações sobre educação é caracterizar a educação da população residente no Brasil, investigando alfabetismo e frequência escolar, nível de instrução, área de formação no ensino superior. No grupo de requisitos de educação, questiona-se, por exemplo, como alfabetismo do morador com a seguinte pergunta: sabe ler e escrever? Com isso, busca-se captar se a pessoa de 5 anos ou mais de idade sabe ler e escrever pelo menos um bilhete simples no idioma que conhece, independentemente do fato de estar ou não frequentando escola ou já ter concluído o período letivo. Pelo menos recado ou um bilhete simples de idiomas que conhece. Pessoas alfabetizadas. A pessoa alfabetizada se tornou física ou mentalmente incapacitada de ler e escrever por motivo de acidentes ou doença, deve ser considerada como sabendo ler e escrever. Pessoa não alfabetizada. A pessoa que aprendeu a ler e escrever, mas esqueceu de como fazê-lo, devido ao processo de alfabetização precário que não se consolidou. Assim, aquela pessoa que nunca aprendeu a ler e escrever não deve ser considerada como sabendo ler e escrever. Capítulo 8.3 Deslocamento para o estudo. Dentre outras questões relativas à educação que o censo pesquisa e de que não trataremos aqui, está deslocamento de estudo. Para ela, o IBGE considera as seguintes definições: deslocamento para o estudo é o deslocamento feito pela pessoa entre o seu domicílio e local de estudo. Município ou país estrangeiro em que a pessoa estuda. Local de estudo: colégio, escola, creche, universidade, estudo técnico, etc. Atenção! Para o ensino de distância EAD, considere local de estudo o polo físico. Capítulo 8.4 Trabalho. Objetivos de pesquisa de questões relacionadas ao trabalho para as pessoas de 10 anos ou mais de idade é
conhecer a composição de força de trabalho do país e identificar as principais características do trabalho da população, como ocupação, atividade e rendimento. Para o levantamento das informações sobre o trabalho, as definições utilizadas pelo IBGE serão esclarecidas no treinamento presencial. Uma dessas definições é sobre deslocamento para o trabalho. Importante: o deslocamento para o trabalho é aquele feito pela pessoa entre o seu domicílio e local de trabalho informado, considerando o tempo, frequência e os meios de transporte utilizados. Concluindo, capítulo 9. Chegamos ao final do estudo dos conhecimentos técnicos referente ao Censo Demográfico 2022. Aqui foram apresentados conceitos e informações consideradas relevantes pelo IBGE para a qualidade da operação censitária. Esse conteúdo será objeto de avaliação no processo seletivo simplificado e posteriormente será aprofundado no treinamento presencial. Atenção! É muito importante que você esteja preparado para desempenhar bem o seu trabalho com profissionalismo e segurança. Boa sorte! Capítulo 10. Glossário. Agente Sanitário Supervisor, ACS. É a pessoa que supervisará o trabalho de uma equipe de recenseadores, orientando e corrigindo falhas, assegurando assim a qualidade dos trabalhos. Área rural é definida pelo IBGE como toda a área externa ao perímetro urbano. Área urbana é a área interna ao perímetro urbano de uma cidade ou vila, definida por lei municipal. Anteriormente, quando não existia legislação que regulamentava-se as áreas urbanas de cidades ou vilas, o perímetro urbano foi traçado para atender à finalidade da coleta censitária. Data de referência: meia-noite de 31 de julho a 1º de agosto de 2022. Equipe carregada do gerenciamento e da supervisão e da coleta de dados. Equipe formada pelo agente censitário municipal ACM, pelo agente censitário supervisor ACS e pelo recenseador. INSS, o Instituto Nacional de Seguro Social, é o órgão do Ministério da Previdência Social ligado diretamente ao governo. IRPF, Imposto de Renda de Pessoa Física. IRPF é o imposto federal brasileiro que incide todas as pessoas que tenham obtido um ganho acima de um determinado valor mínimo. Setor censitário é a unidade territorial de coleta das orientações censitárias definidas pelo IBGE como limites fixos identificados em áreas contínuas e respeitando a divisão político-administrativa do Brasil. Boa sorte!